Seja muito bem-vindo a mais um webinário do CONAF 3.0. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial. Ela vai te contar um pouco sobre como decolar sua carreira com uma das maiores problemáticas dos nossos dias, que são a rotatividade de alunos e a assiduidade. Hoje eu convidei nada mais, nada menos que a professora e neurocoach Marinês Freixo Pereira. Olá, Marinês. Depois daquela nossa conversa sobre rotatividade e assiduidade do cliente na academia como personal, eu gostaria que compartilhasse um pouquinho daquele nosso bate-papo com nossa audiência. E aproveite e se apresente para quem ainda não teve a sorte de te conhecer. A palavra é sua. Olá, eu sou Marinês Freixo Pereira e me fizeram uma pergunta que tem sido uma constante. Ainda bem, né? Estou muito feliz com esse interesse das pessoas. Elas querem entender por que as pessoas desistem. Por que o cliente delas desiste? Por que eles faltam tanto? Não sei se você sabia, mas em média, uma pessoa que durante 30 dias, ela vai na academia, no máximo 3 vezes. Oh, que tristeza! E a maioria desiste depois do 3º mês. Se você é personal, melhora a situação, claro, porque você tem ali um acompanhamento mais próximo, mas em média as pessoas ficam de 3 a 4 meses. E você imagina o que é você toda hora ter que estar correndo atrás de novos clientes? Então calma, eu montei um método que eu venho estudando há 15 anos, mas que, gente, eu já estudo desde que eu me formei, que eu tive o privilégio de trabalhar o nosso corpo com a mente. Só que lá no finzinho da década de 80, a gente falava sobre isso, todo mundo achava que era esoterismo, esse povo zen e não sei o quê. Então eu fui estudando psicoterapia, bioenergética, Lowen, antiginástica, um monte de coisas que veio me ajudando. E hoje, com a neurociência e física quântica, melhor ainda, porque eu consegui unir os pontos. Quer dizer, você deve imaginar e deve já ter percebido que a sua cabeça desiste antes do seu corpo. Que as pessoas alegam falta de dinheiro, falta de tempo e uma série de desculpas, mas na realidade não é nada disso. O que está faltando é algo lá dentro dela que faz ela realmente vir fazer atividade física, superar os obstáculos e se desafiar. E aí você deve estar pensando, uau, quero saber então. Bom, até aqui nós, profissionais de educação física, aprendemos uma série de coisas na faculdade, certo? Mas espera aí. Antes de eu falar sobre isso, deixa eu me apresentar, né? Vai ver que você não me conhece, eu tô aqui falando. Eu me formei pela USP em 1983, a primeira turma de 4 anos. E antes disso, eu já fazia parte de grupo de dança e desde 6 anos atleta. Então, meu mundo sempre foi o esportivo. E quando eu fiz parte desse grupo de dança, eu fiz parte do grupo de dança do Edson Claro, que já estudava a mente e o corpo. Então, a gente teve acesso a psicoterapia, como eu disse para vocês, bioenergética, uma série de coisas que hoje eu consigo entender o que era e a ciência vem comprovando. Bom, só para você ter uma ideia do que vai ser essa minha palestra, você hoje tem alguns diagnósticos que você faz em relação ao seu cliente, certo? Coluna, desvios posturais, exame cardiológico, você faz um diagnóstico se ele é sedentário, se ele não é isso? Eu vou te ensinar mais uma série de outros que eu venho desenvolvendo. Eu tenho um grupo que já está há 3 anos comigo, na mentoria, fazendo esse meu curso de formação para profissionais de educação física, que é o No Brain, No Gain, que é a ciência associado ao mundo dos negócios, ou empreendedorismo, o que você quiser imaginar, porque você realmente, para estar ali, você tem um cliente, você deve ter ou uma empresa, ou você trabalha em uma academia, alguma coisa assim. E eu desenvolvi esse método para diminuir essa margem de erro, para a gente não ficar achando que eles desistem por problemas financeiros. Não é. Menos de 2% é problema financeiro, mesmo apesar de toda essa crise. Então deixa eu contar para vocês. Quando a gente tem alguns problemas que estão associados ao nosso inconsciente, quer dizer, eu não sei que eu estou tendo essa atitude, esse comportamento, e quem está no comando é a minha mente inconsciente, ou melhor, o meu piloto automático, eu acabo fazendo algumas coisas do tipo desistir daquilo que vai me fortalecer. Uau! Que coisa mais maluca, você deve estar pensando. Como assim? Alguém vai querer se prejudicar? Pois é, gente, eu recentemente fiz um post que falava exatamente isso, né? Você começa a se cuidar, vai na academia, dá um trato no visual, muda a sua dieta. Bom, já tem uma
tonelada de gente falando, ai, não precisa exagerar, imagina, ai, a sua vida não tem cor, porque você não bebe, só come verdura. Nossa, gente, eu cansei de ouvir isso. Então não tem ninguém para incentivar a gente. Por quê? Porque essa galera acha que o bom é beber, desmaiar, comer feito uns malucos, e a gente tem que achar um meio ponto para isso, e esse meio ponto tá na automotivação, no autorrespeito, na autoestima elevada para você conseguir ir para academia, treinar com você e superar todas essas forças opostas que querem te puxar para fora. Fora a chantagem, né, gente? Quem não teve aí um parceiro, uma parceira que na hora que você começa a se cuidar morre de ciúmes? Pô, vai na academia de novo? Ou vai cuidar disso? E aí a pessoa às vezes é obrigada a abandonar tudo. Eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque são vários fatores, não é só falta de dinheiro e de tempo que faz esse teu cliente desistir. E um deles eu vou contar aqui, agora pra você. Vai lá, pega papel e caneta que eu vou te contar. Existe uma relação da nossa mente com todo o sistema hormonal, sistema límbico, que descarrega uma série de neurotransmissores. Todas as vezes que você sofre pressão, chantagem emocional, as pessoas ficam tentando te tirar do caminho que você quer, você descarrega o quê? Cortisol. O cortisol, ele te deixa confuso, achando que você vai perder o seu cônjuge, por exemplo, que não vai dar certo, e aí você acaba realmente desistindo. E aí você que é profissional fica pensando, o que eu fiz de errado? Por que será que o meu cliente não vem mais? Por que ele me abandonou? Será que ele não gostou do treino? Tu esquece, não tem nada a ver com o treino, tem a ver com um diagnóstico preciso de como a mente dele está se programando. É você entender um pouquinho mais do histórico dele. E ele vai te sinalizar se tem alguém puxando, como é que estão os amigos, como é que está a parceria dele de relacionamento, se a pessoa incentiva ou não. Por isso que a gente sempre fala que é legal envolver a família, que é legal trazer um amigo junto, uma amiga ou o parceiro para fazer atividade física. Então, regra número 1, tenta fazer com que essas pessoas entendam o processo. E você tem que trabalhar a cabeça do seu cliente para que ele não ceda a isso. Mas isso eu vou contar na palestra como você vai fazer passo a passo. A segunda coisa que você tem que saber é o seguinte, quando a cabeça ela tá te levando para uma direção, quer dizer, você quer ter uma vida saudável, quer praticar atividade física, mas tem uma legião de gente te puxando para o abismo, você começa a ficar mal. E aí você começa a ficar dividido aqui e ali. Quando você entra nessa divisão que é ruim, a doença é o caminho. Então, quando você quer fazer uma coisa e todo mundo não quer, você não tem coragem nem de desistir, nem de falar pro pessoal, ô galera, eu não tô me cuidando e não quero beber porque eu sou chato. Olha, eu não tô de dieta porque eu sou chato. Tentem me ajudar, poxa, me deem uma força. E acaba o quê? Ou a pessoa torce o pé. Não aconteceu isso com você já? Algum cliente que tá indo super bem, de repente o cara some porque torceu o pé, porque pegou uma gripe. Gente, isso é ciência. Quando a pessoa não tem coragem de tomar uma decisão, a mente dela se organiza. Você vai falar, como assim, Marinês? A pessoa se promoveu o acidente? A pessoa se promoveu ficar doente? Gente, peraí, tudo é hormonal, tudo é fisiológico. Alô, você fez faculdade, você sabe disso. A partir do momento que eu começo com uma série de pensamentos bombardeando a minha mente, o hipotálamo começa a demandar os neurotransmissores necessários. Se ele começa a demandar muita noradrenalina, adrenalina, cortisol e o cara não usa, o que acontece com tudo isso? Intoxica todo o organismo, ele fica confuso, e aí ele fica confuso, ele fica distraído. Se ele fica distraído, qual é a chance do cara se machucar, bater o carro, enfim. Não tem nada de místico nisso tudo. Da mesma forma, quando começa a ter uma descarga muito grande do hormônio do estresse, que é o cortisol, baixa a resistência, baixou a resistência, as doenças se instalam. Aí ele pega uma doença, uma gripe. Bom, e mais uma série de coisas que eu quero contar para você sobre diagnóstico de linguagem corporal, diagnóstico de como a pessoa fala, se comporta. Isso tudo vai servir para você ajudar esses 51% de pessoas que estão sedentárias e que não praticam atividade física. Não é porque ela não quer, não é porque ela é preguiçosa, é porque tem algum bloqueio, e esse bloqueio começa aqui. E é isso, gente, que eu quero convidar você, a gente passar por essa nova fronteira que vai muito além da mitocôndria, para que a gente possa realmente buscar o ser humano integral. É o que eu falo para os meus colegas. Hoje,
Às vezes não é só atividade física. Eu tenho que contratar um médico para ver a parte de modulação hormonal. Eu tenho que buscar uma nutricionista para que ela me faça uma alimentação que fortaleça a minha atividade física. E às vezes eu tenho que realmente buscar alguém para fazer massagem, para relaxar. Então, nós estamos falando do ser humano holístico como um todo, integral. Então, é uma série de pessoas que vão nos ajudar a trazer os resultados que a gente precisa. E pelo menos você tem que saber disso, você que é um profissional de educação física, você tem que entender o que realmente está limitando você conseguir os resultados. Não é nada com você, não é nada com o seu treino, é 90% cabeça do seu cliente que faz ele desistir. Alguma coisa que detona a motivação dele. E é isso que eu quero ensinar para você. Vem comigo porque você vai descobrir também, por exemplo, o que significam as dores. Quer uma dica? Tem gente que tem problema de torcicolo, né? Direto, né? A pessoa trava, não consegue olhar para os lados. Você sabia que normalmente as pessoas que estão com problema ou de garganta ou de torcicolo, elas não estão querendo ver o mundo sobre outros ângulos. Então elas estão rígidas ou então estão engolindo sapo. Olha só nisso você já sabe o momento de vida do seu cliente. Nossa, Marinês, isso é crendice. Não, meu amigo, de novo, é fisiologia, mas não vou explicar aqui pra você, vou explicar depois, nessa palestra que vai ser assim, ó, abrir a mente. Então, vem comigo, eu tô esperando você. Vocês viram que a neurociência é uma ferramenta fantástica e, quando bem utilizada, te trará resultados incríveis. Então, não perca a palestra da professora Marinês entre os dias 1 a 7 de maio. Além dela, teremos mais de 30 profissionais que estão preparando um conteúdo fantástico para você se qualificar cada vez mais para o nosso mercado. E para você não ficar de fora, aproveite agora e se inscreva. Basta clicar no botão verde abaixo e colocar seu nome e e-mail para que você possa participar gratuitamente da terceira edição do CONAAF com o tema Tecnologia a seu serviço. Lembrando que o número de vagas é limitado, então faça agora a sua inscrição e garanta seu lugar. Eu te espero de 1 a 7 de maio no CONAAF 2017.